A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, tudo bem? Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e trago a vocês a nossa 10ª lição, a você jovem, você irmão e irmã, uma lição muito importante que vai falar acerca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como sendo o nosso bom pastor. O tema da lição é Jesus, o bom pastor. O texto principal diz assim: eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João capítulo 10, versículo 11. João 10:10 diz que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. O resumo da lição diz assim: como pastor, o Senhor Jesus Cristo não apenas protege o rebanho, mas dá a sua vida por ele. Proteger uma coisa e dar vida é outra coisa. Então Jesus não somente protege, como ele mesmo dá vida pelo seu rebanho. Quais são os objetivos da nossa lição? Primeiro, apresentar o aprisco de Cristo. Explicar que Jesus deu a sua vida por nós de forma voluntária. E Paulo vai dizer que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E por último, esclarecer que existe só um rebanho. E nós, por misericórdia, fazemos parte deste rebanho maravilhoso, que é o rebanho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso texto bíblico está em João capítulo 10, dos versos 11 ao 18, que diz assim: eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as suas ovelhas, vê o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque o mercenário não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar a estes, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesma dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Já convido a você a vir comigo. Já deu para perceber que vai ser uma lição maravilhosa. Falar sobre Jesus como um bom pastor é algo fantástico. Nós somos pastores, mas não somos bons pastores. O verdadeiro bom pastor é o Senhor Jesus. Por mais que nós nos esforçamos para ser até um pastor bom, um pastor digno de ser amado por seu rebanho, por suas ovelhas, mas ainda assim, amados, como homens falhamos e deixamos muito a desejar. Mas o Senhor Jesus não. Ele é perfeito naquilo que ele faz. A introdução vai dizer assim: na lição deste domingo estudaremos mais um riquíssimo sermão messiânico, pregado por Jesus estando ainda em Jerusalém. Há nesse texto profundas revelações no plano eterno de Deus para a humanidade, envolvendo a todos os judeus e gentios. Há também fortes declarações de Jesus a respeito de sua missão redentora, o caráter de sua entrega pessoal, que nos leva a glorificá-lo ainda mais. O cuidado de Jesus com suas ovelhas é o retrato nesse texto, onde, como pastor, não apenas protege o rebanho, mas dá a sua vida por ele. Há finalmente a promessa de uma reunião eterna, com a formação de um só rebanho e um só pastor, o que dá um profundo caráter escatológico para a mensagem. Apesar de toda esta riqueza espiritual, o sermão provocou forte reação negativa por parte dos judeus. Eles não aceitaram quando Jesus vai tratar a questão dessa missão
que ele veio trazer como bom pastor. Eles, mesmo entendendo, conhecendo a importância do pastor, porque eles sempre trabalharam com ovelhas, é exemplo de Davi, que trabalhava cuidando de ovelhas, então era uma profissão que era tida para eles como algo importante, mas ainda assim eles não vão valorizar, porque eles não queriam reconhecer Jesus como sendo esse pastor, esse sumo pastor, esse bom pastor por excelência. O aprisco de Deus, a abrangência da mensagem. A parábola contada por Jesus tinha um valor representativo especial em seu tempo, quando a criação de ovelhas era muito mais comum. As pessoas que conheciam bem a realidade campestre, Jesus fala em linguagem figurada sobre o curral das ovelhas. Nesse mesmo, Jesus ele vai querer e vai dizer, que o bom pastor também é a porta para o aprisco, e o aprisco de Deus. Ao mesmo tempo, é interessante que, ao mesmo tempo que Jesus é a porta para o curral, Jesus é a porta para o aprisco, ele mesmo é o aprisco. Ele mesmo é o lugar de segurança aonde a ovelha é colocada para passar as suas horas de descansos, para passar as suas horas ali, passar a noite em segurança. A ovelha não pode ficar em qualquer lugar sem que tenha alguém tomando conta, senão o lobo vai vir, vai devorar, não vai ter jeito. Então, Jesus é interessante isso, porque Jesus, ele é a porta que conduz ao aprisco, mas ele mesmo é o aprisco em que a nossa alma se sente segura. Você está feliz de fazer parte do aprisco do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Por fazer parte desse lugar seguro que Jesus tem estabelecido para mim e para você? Você está feliz? Então, glorifique a Ele por isso. Ainda esse texto vai nos dar uma ideia, de que Cristo, além de ser o pastor, que tem um cuidado especial por todos aqueles que ouvem a sua voz e seguem, fala também de seu amor e ternura, com absoluta abnegação e entrega. Ou seja, o que é abnegar? Algo abnegado. Jesus, quando faz, irmão, Jesus não fazia pensando nele, pensando no seu bem-estar, no seu bel prazer. Ele fazia algo pensando nas outras pessoas. Ele fazia algo pensando nas suas ovelhinhas, naqueles que viriam aceitá-los, a reconhecê-lo como Senhor e Salvador. E isso, naquela época, para aquelas pessoas que, como outro texto ele fala, que via o povo de Israel como ovelhas sem pastor. Então, era muito importante Jesus se apresentar a eles como sendo alguém que eles podiam olhar para Jesus e sentir a segurança em Jesus. Assim também aconteceu comigo e com você. Ao encontrarmos o Senhor Jesus, a nossa vida passou a ter segurança nele. Você está seguro nele, amém? A tua vida está segura nele. Por isso que você deve persistir, avançando, procurando fazer a obra e não somente isso, agradando ao Senhor nosso Deus. O fracasso dos pastores de Israel, o quadro caótico, o quadro confuso, o quadro que a nação se apresentava, não tinha um líder. O líder era um estrangeiro que dominava sobre Jerusalém, sobre Israel. Então, eles que traziam aí o domínio sobre Israel. Por isso, eles viviam uma confusão muito grande. Quem seguir, quem obedecer. Agora vem alguém se apresentando como Senhor. Mas nesse contexto, antes mesmo da vinda de Jesus como sumo pastor, o pastor por excelência, muitos pastores passaram, mas infelizmente fracassaram na sua missão de conduzir esse rebanho em segurança. O quadro era muito difícil. Quando se refere a todos quantos vieram antes dele, Jesus está denunciando os maus líderes que Israel teve, que Judá teve. Maus líderes, os juízes até que não, porque os juízes faziam de tudo para libertar o povo, mas principalmente
os reis. Os reis se corromperam, muitos reis se corromperam, muitos sacerdotes se corromperam, muitos profetas se corromperam e com isso deixaram de guiar o povo de Israel, o povo de Deus, em segurança. Por isso a gente vai encontrar os exílios, a gente vai encontrar Israel sendo levado cativo, Judá sendo levado cativo. Por quê? Porque esses reis, esses pastores que guiavam o povo falharam nesta missão de conduzir o povo em segurança na presença do Senhor. Jesus agora se apresenta como esse pastor, o bom e eterno pastor, que não apenas cuida. Jesus não estava preocupado só em estabelecer um princípio que ele tirasse vantagem, que ele tivesse vantagem sobre os demais, não. Jesus vai fazer algo tremendo. Jesus vai fazer o quê? Ele vai agir, ele vai trabalhar, ele vai fazer algo dizendo, eu, o bom pastor, ele dá a vida. E foi exatamente o que Jesus veio fazer. Jesus não veio para ocupar o trono e só sugar o dinheiro do povo, sugar a riqueza do povo, não. Pelo contrário, Jesus, sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer espiritualmente e no futuro nos dando a vida eterna. O comportamento das ovelhas. Jesus afirma que suas ovelhas conhecem a sua voz e não ouvem estranhos, nem os que seguem. Então nós vamos ver o seguinte, o mesmo passo que os reis eram maus, então as ovelhas não obedeciam. Os líderes eram maus, as ovelhas não obedeciam. Mas as ovelhas de Jesus, Jesus está dizendo, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. E eu conheço as minhas ovelhas me conhecem. Irmãos, eu nunca vi Jesus. Você já viu Jesus? Acredito que não. Por que você segue a Jesus? Já pensou nisso? Por que você está seguindo a Cristo? Porque Ele te conquistou. Porque Ele fez por você, como fez por mim, como fez por nós, algo que mais ninguém fez. Quando é que alguém vai morrer por um pecador? Então, nós devemos seguir a Ele, não por medo de ir para o inferno. Eu até, estudando um tempo atrás, não me lembro se foi na escola bíblica ou se foi em um seminário, mas dizia exatamente a frase assim, se eu sirvo o Senhor porque eu tenho medo do inferno, então, Senhor, me lance no inferno. Mas se eu te sirvo porque eu te amo, então me leva para o céu, me leva para estar com o Senhor. Então, estar com Jesus não deve ser por medo de ir para o inferno, mas porque nós o amamos e temos o prazer de estar onde Ele está. Não é isso? Temos o prazer de estar onde o Espírito Santo está, onde o Pai está. E o melhor lugar onde o Pai está, o Espírito Santo está, Jesus está, nós estarmos, é no centro da vontade do Senhor. E congregando, adorando, fazendo a vontade do Senhor e buscando a face do Senhor. Então nós vamos ver que as ovelhas conheciam o seu Senhor. E o Senhor conhecia, e o pastor conhecia as suas ovelhas. Dou a minha vida, a abnegação de Cristo. Um dos aspectos mais extraordinários da obra de Cristo é a sua entrega voluntária. O Filho de Deus não foi sacrificado à força, como se fosse obrigado. Muito pelo contrário, foi um gesto de profundo e verdadeiro amor, fruto de sua renúncia pessoal. Jesus não foi forçado a ir à cruz, Jesus não foi levado à cruz, arrastado por força, não. Jesus se entregou por mim e por você. Mesmo tendo o mesmo poder que o Pai, mesmo tendo o mesmo poder que o Espírito Santo, ele preferiu, como escreve Paulo aos Filipenses, se esvaziar de si mesmo, se tornando como um homem, para que pudesse o seu sangue ser derramado por mim e por você. Quando voltou a ser interceptado pelos judeus, ele declarou ser igual ao Pai. Quiseram apedrejá-lo, procuraram prendê-lo outra vez, mas ele escapou de suas mãos e retirou-se outra vez. Por quê?
Porque Jesus não veio para morrer como Marte. Jesus não veio para morrer como Marte, não. Jesus veio para morrer como Salvador. Mártir, o mundo já levantou muitos deles. Mas Salvador, o mundo só tem um. O mundo só conheceu um, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que isso significa então? Que Jesus não foi preso antes que chegasse a hora na qual vinha falando desde o começo. Jesus preparou seus discípulos para uma hora determinada, para um momento determinado. Qual momento seria esse? Da sua morte, da sua partida. Jesus sabia que iria acontecer a qualquer momento, mas não seria do jeito que eles estavam querendo e do jeito que Satanás estava incitando. Satanás poderia ter o crédito de, não, eu matei a Jesus, mas ele não matou Jesus. Jesus se entregou e tirou o poder dele, aniquilou o poder dele sobre a morte, sobre o pecado e sobre o inferno. Jesus esmagou a cabeça dele. Então, ele queria, de alguma forma, matar a Jesus, mas Jesus se entregou voluntariamente, tá bom? Diferente dos animais que eram sacrificados no Antigo Testamento. Eles eram amarrados e levados. Eles não iam porque queriam morrer, não. Mas Jesus sim, foi porque ele quis. Mesmo estando ali no Getsemane, como a gente entende que alguns falam, os estudiosos, né? Ali no Getsemane, Jesus vai orar, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas ao mesmo tempo ele vai dizer, mas não seja feita a minha, mas sim a tua vontade. Esvaziou-se de si mesmo. Talvez a mais bela descrição dessa gloriosa obra de entrega sacrificial de Cristo pela humanidade seja a que Paulo fez aos Filipenses. O apóstolo fala de Cristo como Deus esvaziando-se da sua glória para cumprir a missão redentora. Falamos sobre isso. Jesus abre mão, Jesus se esvazia de ser Deus para ser homem. Aí Jesus vem, assume a sua forma humana. Embora vamos sempre pregar que Jesus tinha as duas naturezas enquanto aqui na terra, a natureza humana e a natureza divina. Jesus então tinha as duas naturezas, mas foi necessário então que ele, por algum momento, esvaziasse da natureza divina e assumisse a sua forma humana, encarnando ali no ventre de Maria para salvar a mim e para salvar você. Ele esvaziou de si mesmo. Para quê? Para garantir a minha e a tua salvação. Se Jesus dissesse assim, eu não quero ir, ele não viria. Ele não seria obrigado a vir. Ele, como Deus, ele não era obrigado a vir morrer por mim e por você. Mas ele veio porque ele nos amou primeiro. Antes mesmo que eu e você, que a humanidade fosse formada, o Cordeiro já havia sido oferecido antes da fundação do mundo. A glória de Cristo, no 3, quando Lúcifer quis usurpar a glória de Deus, o que ele fez? Ele tentou, ele colocou no coração ou na sua mente de estabelecer o seu trono acima do trono de Deus. Olha só, um ser criado que quis ser maior do que o Criador. Agora, nós vemos o Criador não se importando ser menor do que o anjo que ele criou, para ser da nossa altura. Cristo esvaziou-se da sua própria glória. Essa profunda humilhação credenciou a receber todo o poder e glória, não somente no céu, mas também na terra e debaixo da terra. Ou seja, a obra que Jesus realizou é uma obra perfeita, que atendeu todos os conflitos existentes na face da terra e da humanidade, e também até as guerras que havia no inferno, Jesus atendeu. Como assim, pastor? Porque o sacrifício de Jesus foi tão perfeito, e ele foi tão perfeito, tão santo, que quando ele chega às partes mais baixas da terra, eu não vou dizer que ele foi para o inferno, mas ele foi ao inferno, é diferente. Mas Jesus vai ao seio de Abraão, Jesus prega para aqueles irmãos que aguardavam a sua vinda,
traz eles para o paraíso e depois Jesus vai ao inferno, pega a chave da morte do inferno e ele então vai ter todo o poder. Por quê? Porque a morte só conseguia segurar com ela quem tinha pecado. O inferno só conseguia acusar quem tem pecado. Ele pode acusar a mim e você como pecadores. Mas Jesus não. A luz brilhou nas trevas literalmente. Quando Jesus entra lá, não teve espaço para briga. Alguém fala que teve briga, não teve nada disso. Porque o poder pertence ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando Jesus então vence, ele pode dizer: e é-me dado todo o poder no céu e na terra. Desta forma, Jesus destronou por completo os poderes das trevas, triunfando sobre o inferno e a morte. Por isso, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos, por favor, se dobre hoje e adore hoje. Exalte hoje, glorifique hoje, com prazer de estar fazendo esse momento de glorificação a Jesus hoje. Porque senão vai chegar um dia que, querendo você ou não, vai ter que dobrar os seus joelhos e confessar Jesus. Só que, infelizmente, pode ser tarde demais. Então aproveite para adorar hoje, para glorificar hoje. Já estamos caminhando para o final da síntese da nossa lição. Obrigado a você que tem assistido às nossas aulas. Obrigado ao canal Bíblia de Fato, que tem comentado as nossas lições. Muito obrigado mesmo. Ter a sua participação interagindo é sempre importante. E você que não inscreveu no canal ainda, se inscreva no canal, acione as notificações, para que você possa receber os nossos vídeos, que acredito eu, esse material desse trimestre está maravilhoso. E eu te espero então, aí no nosso canal, tá? O terceiro tópico vai dizer então um só rebanho. O cumprimento escatológico. Há um todo prenúncio de glória para o reino do Messias, como vaticinaram os profetas veterotestamentários, ou seja, os profetas que profetizaram no período bíblico, que profetizaram lá no Antigo Testamento. Também a promessa que nós vamos encontrar também no Novo Testamento. Paulo vai falar aos Efésios a questão de um só rebanho, um só Senhor, uma só fé, um só pastor, um só batismo. Então é muito importante. Nós vamos ver que Ezequiel profetizou dizendo que seria levantado um profeta, né, sobre as ovelhas, um só pastor, e ele iria apacentar o meu servo Davi, e que há de apacentar, e ele lhe servirá de pastor. Ezequiel 34, 23, vai falar de alguém que viria da descendência de Davi, porque Davi já tinha partido nessa época, Davi já não existia mais, mas a promessa iria cumprir-se na vida de alguém muito importante. Então nós vamos ver que o mesmo profeta diz que o meu servo Davi reinará, né? Ezequiel vai dizer, e o meu servo Davi reinará. Mas que servo Davi é esse que vai reinar? É a sua descendência. É o Senhor Jesus que vai estabelecer o seu reino. É claro que não dá para falar nessa lição aqui, né? Mas Jesus vai estabelecer o seu reino, e o seu reino vai ser eterno. O reino do Senhor Jesus, ao ser estabelecido após a grande tribulação, não termina mais. Não termina mais. Não vai ser Davi que vai estar reinando, mas vai ser Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, o Filho de Deus, que vai estar reinando. Judeus e gentios. Quando Jesus disse aos judeus que lhe convinham agregar outras ovelhas que ainda não estavam no aprisco,
e que quando isso ocorresse, haveria a unidade do rebanho sob o seu pastoreio. Não alcançou compreensão na época. Por quê? Eles não entendiam de que Jesus está falando. Mas eu vou dizer, Jesus está falando de mim e de você. Jesus está falando de um povo que seria alcançado, de um povo que receberia a sua mensagem. Vocês se lembram quando Jesus diz em uma das suas passagens assim: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Eu não vi, mas acredito. Mas creio que a palavra é a verdade. Igual a você que não viu também crê. Então, no momento certo, os gentios, o rebanho gentílico e o rebanho dos judeus irão se reunir e serão um só rebanho. E este rebanho, ao se misturar, nunca mais irá se separar, porque um será o pastor e um será o rebanho. Judeus e gentios sendo pastoreado pelo único e verdadeiro Senhor, pastor, Deus todo maravilhoso. Pedro, que viveu a experiência na casa de Cornélio, precisou dar explicações em Jerusalém sobre o motivo de ter batizado gentios. Era algo assim tão terrível que nós vamos encontrar a mulher samaritana dizendo: o senhor não sabe que judeus não falam com samaritanos? Por quê? Além de haver uma guerra antiga, porque Samaria era considerada, vamos dizer assim, um lugar gentio. E de fato era, porque ali havia uma mistura de gente. Mas não ficou isento. Quando Jesus manda pregar, ele vai dizer: e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e aos confins da terra. Então Deus está incluindo todas as pessoas para formar um rebanho. Pedro então se depara com uma visão e nessa visão ele está com fome e de repente apresenta no lençol animais que lá na lei era proibido comer. Mas de repente ele está com fome, mas vê o animal e não pode comer, mas ele vai ouvir uma voz dizendo: mata e come. E ele fala assim: mas eu não posso comer porque são imundos. Mas a voz vai dizer: não torne imundo aquilo que eu purifiquei. Exatamente, passando ali pouquíssimo tempo, vai vir alguém da parte de Cornélio falando: vai lá falar com Cornélio, porque Cornélio está precisando. E quando Pedro chega lá, o sobrenatural acontece, eles são batizados no Espírito Santo, e já que o Espírito Santo batizou, como Pedro iria negar a água a essas pessoas? Mas ele depois teve que explicar por que batizou aqueles irmãos. Porque antes dele batizar, o Espírito Santo já tinha descido sobre a vida deles. Por causa disso, teve embates entre Paulo e os judaizantes da época, porque eles queriam que os gentios se tornassem judeus, que praticassem as práticas judaicas. Mas não foi isso que Jesus estabeleceu. Jesus não quer nós seguindo as práticas judaicas, mas ele quer nós seguindo como cristãos. Nós temos que seguir as práticas de Cristo, os mandamentos de Cristo. Embora hoje tem muitas igrejas que têm os elementos do culto judaico nas suas igrejas, a arca, o candelabro. Tem muita gente que fazem isso. É pecado? Quem sou eu? Mas, na verdade, não precisava ser assim. Porque o que vai ficar determinado lá no concílio, por causa disso, foi necessário que a igreja marcasse uma reunião lá em Jerusalém, e essa reunião foi presidida, o pastor da igreja era Tiago, o meio-irmão do Senhor. Ele era o pastor da igreja de Jerusalém. Então lá ele presidindo a reunião, os irmãos vão chegar então a um consenso que os gentios deveriam observar algumas coisas e outras coisas não precisariam observar. Por exemplo, a circuncisão e a questão
dos rituais, dos sacrifícios, nada disso mais iria precisar. Era só crer, servir ao Senhor Jesus e abandonar o pecado e os ídolos. 3. O cumprimento futuro. As oposições não findariam logo e ainda não findaram. Até nos dias presentes, como nação, judeus não reconhecem a Jesus como Messias, o Cristo Salvador. Há judeus cristãos, mas ainda assim muitos deles permanecem sob os ritos da lei, ou seja, observam as leis. São cristãos, mas observam. Eles estão errados? Não. Eu não vou dizer que eles estão errados, porque eles têm o seu material de culto. Eles têm a sua crença, eles têm o seu modo de viver. Mas para nós, sim. Nós não precisamos observar tais práticas como eles têm. São comunidades israelitas que existem em várias partes do mundo. Outro movimento que se vê é a inserção de crenças e práticas judaicas em denominações cristãs evangélicas que se tornam judaizantes. Já falei sobre isso. Então não precisa. O importante é termos Jesus como nosso pastor, como nosso sumo pastor. E sendo assim, será uma bênção caminharmos juntos com Ele e sermos abençoados por Ele. Agradeço a você que tem estado comigo nas lições, tem tido paciência de ouvir essa voz cansada, mas eu te agradeço por tudo. Se não se inscreveu no canal, ainda se inscreva. Seja abençoado, acione as notificações e Deus lhe concederá vitória. A conclusão fala: ao estudar os sinais, milagres e mensagens de Jesus, nos impressionamos com a dificuldade que os judeus tiveram em crer nele e entender seus propósitos, pela incredulidade e dureza dos seus corações. Que isso nos estimule a agradecer mais a Deus por se revelar a nós por sua palavra e a vigiar sempre para que a nossa fé e esperança permaneçam vivas em Cristo, nosso grande pastor. Jesus é o nosso sumo pastor. Que Deus te abençoe. E eu te aguardo na 11ª lição, o 7º sinal. Jesus ressuscita Lázaro. Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e te aguardo no nosso próximo vídeo, em nome de Jesus. Um abraço.